Continuação parte 5. Perfurando de ambas as extremidades. A ciência tem dificuldade em decifrar os mistérios da mente, em grande parte porque nos faltam instrumentos eficazes. Muita gente, inclusive muitos cientistas, tende a confundir a mente com o cérebro, mas são duas coisas muito distintas. O cérebro é uma rede material cheia de neurônios, sinapses e substâncias bioquímicas. A mente é um fluxo de experiências subjetivas como a dor, o prazer, a raiva e o amor. Os biólogos supõem que o cérebro, de algum modo, produz a mente e que reações bioquímicas em bilhões de neurônios produzem de algum modo experiências como as da dor e do amor. Contudo, até agora não temos nenhuma explicação para o modo como a mente emerge do cérebro. Como é que, quando bilhões de neurônios disparam sinais elétricos num determinado padrão, eu sinto dor. E quando disparam um padrão diferente, eu sinto amor. Não temos nenhuma pista. Daí que, mesmo que a mente de facto emerja do cérebro, ao menos, por enquanto, estudar a mente é um empreendimento diferente de estudar o cérebro. A neurociência está progredindo a todo vapor, graças à ajuda de microscópios, scanners cerebrais e computadores poderosos, mas não podemos ver a mente num microscópio ou num scanner. Esses dispositivos nos permitem detectar atividades bioquímicas e elétricas no cérebro, porém não nos dão acesso a experiências subjetivas associadas a essas atividades. No ano 2018, a única mente que foi capaz de acessar é a minha própria. Se quiser saber o que os outros seres sencientes estão experimentando, só posso fazer isso baseado em relatos de segunda mão, os quais naturalmente padecem de numerosas distorções e limitações. Sem dúvida, poderíamos escolher muitos relatos em segunda mão de várias pessoas e empregar estatística para identificar padrões recorrentes. Esses métodos capacitaram psicólogos e neurocientistas não só a compreender muito melhor o cérebro, mas também a melhorar e até salvar vidas de milhões. No entanto, é difícil ir além de um certo ponto usando apenas relatos em segunda mão. Na ciência, quando se investiga determinado fenómeno, o melhor é observá-lo diretamente. Antropólogos, por exemplo, fazem extenso uso de fontes secundárias, mas se você quiser compreender realmente a cultura samoana, cedo ou tarde terá de fazer as malas e visitar Samoa. É claro que visitar não é suficiente. Um blog escrito por um mochileiro que percorre Samoa não seria considerado um estudo antropológico científico, porque falta à maioria dos mochileiros os instrumentos e a formação necessários. Suas observações são aleatórias e enviesadas. Para nos tornarmos antropólogos confiáveis, temos de aprender como observar as culturas humanas de maneira metódica e objetiva, livre de suposições
e preconceitos. É isso que se estuda no Departamento de Antropologia e é isso que capacita os antropólogos a desempenhar um papel tão vital, construindo pontos sobre lacunas que existem entre culturas diferentes. O estudo científico da mente quase nunca segue esse modelo antropológico. Enquanto os antropólogos relatam suas visitas a ilhas distantes e países misteriosos, os estudiosos da consciência empreendem essas jornadas pessoais aos reinos da mente. Porque a única mente que posso observar diretamente é a minha. E por mais difícil que seja observar a cultura samoana, sem viés e sem preconceito, mais difícil ainda é observar objetivamente a minha própria mente. Após mais de um século de trabalho duro, os antropólogos dispõem hoje de poderosos procedimentos para uma observação objetiva. Em contraste, ainda que cientistas do cérebro tenham desenvolvido muitas ferramentas para colher e analisar relatos em segunda mão, quando se trata de observar nossas próprias mentes, mal arranhamos a superfície. Na ausência de métodos modernos para uma observação direta da mente, poderíamos experimentar algumas das ferramentas desenvolvidas por culturas pré-modernas. Várias delas dedicaram muita atenção ao estudo da mente e basearam-se não na coleta de relatos em segunda mão, mas treinando pessoas a observar sistematicamente a própria mente. Os métodos que desenvolveram estão reunidos sob o termo genérico meditação. Hoje, esse termo é frequentemente associado a religião e misticismo. Mas, em princípio, meditação é qualquer método para a observação direta da própria mente. De facto, muitas religiões fazem extenso uso de várias técnicas de meditação, mas isso não quer dizer que a meditação seja necessariamente religiosa. Muitas religiões fizeram também extenso uso de livros. Isso não quer dizer que o uso de livros é uma prática religiosa. Ao longo de milénios, os humanos desenvolveram centenas de técnicas de meditação que diferem nos seus princípios e na sua eficácia. Minha experiência pessoal foi com apenas uma técnica, Vipassana. É a única sobre a qual posso falar com autoridade. Como inúmeras outras técnicas de meditação, supostamente a Vipassana foi descoberta na Índia antiga por Buda. No decorrer dos séculos, numerosas teorias e histórias foram atribuídas a Buda, muitas vezes sem evidências. Mas você não precisa de acreditar em nenhuma delas para meditar. O professor com quem aprender Vipassana, Goenka, era um instrutor muito prático. Ele orientava os alunos na observação da mente, pôr de lado todas as descrições de outras pessoas, dogmas religiosos e conjunturas filosóficas e se focar em sua própria experiência e na realidade com a qual efetivamente se depararam. Todo o dia, vários alunos vão à sua sala, buscar orientações e fazer perguntas. Logo na entrada lê-se um cartaz. Por favor, evite discussões teóricas e filosóficas e concentre suas perguntas em questões relativas à sua prática efetiva. Prática efetiva significa observar as sensações do corpo e as reações mentais às sensações.
de modo método e contínuo, revelando com isso os padrões básicos da mente. Há quem às vezes transforma a meditação numa busca de experiências especiais de felicidade e êxtase, mas na verdade a consciência é o maior mistério no universo. E sensações mundanas como o calor e coceira são em tudo tão misteriosas quanto sentimentos de euforia ou de unicidade cósmica. Os praticantes de meditação vipassana são advertidos a nunca sair em busca de experiências especiais, e sim concentrarem-se em compreender a realidade de sua mente, seja qual for. Nos últimos anos, estudiosos tanto da mente quanto do cérebro demonstraram interesse crescente nessas técnicas de meditação, mas a maioria dos pesquisadores até agora só usou essa técnica indiretamente. Um cientista típico, na verdade, não pratica ele mesmo meditação. Em vez disso, convida meditadores experientes ao seu laboratório, cobre a cabeça deles com elétrodos e pede que meditem e observe atividades cerebrais resultantes. Isso pode nos ensinar muitas coisas interessantes sobre o cérebro, mas se o objetivo é estudar a mente, estão faltando alguns dos aspectos mais importantes. É como se alguém tentasse compreender a estrutura da matéria observando uma pedra com uma lupa. Você vai até essa pessoa, entrega-lhe um microscópio e diz: tente com isso, você enxergará muito melhor. Ela recebe o microscópio, pega a lupa, na qual tanto confia e cuidadosamente observa através da lupa o material de que é feito o microscópio. A meditação é uma ferramenta que serve para observar a mente de forma direta. Você perderá a maior parte do seu potencial se, em vez de meditar você mesmo, monitorar atividades elétricas no cérebro de algum outro meditador. Não estou sugerindo que se abandonem as referências, as ferramentas e as práticas de pesquisa do cérebro. A meditação não as substitui, mas pode complementá-las. É um pouco como engenheiros perfurando um túnel que atravessa uma enorme montanha. Por que perfurar de um lado só? É melhor perfurar simultaneamente os dois. Se o cérebro e a mente são de facto uma e a mesma coisa, estes dois túneis terão de se encontrar. E se o cérebro e a mente não forem a mesma coisa, então será ainda mais importante perfurar dentro da mente e não apenas no cérebro. Algumas universidades e laboratórios começaram de facto a usar a meditação como ferramenta de pesquisa e não como mero objeto de estudos do cérebro. Mas esse processo ainda está na sua infância, em parte porque requer um investimento extraordinário dos pesquisadores. Uma meditação séria exige muita disciplina. Se você tentar observar objetivamente suas sensações, a primeira coisa que vai notar é como a mente é agitada e impaciente. Mesmo que você se concentre em observar uma sensação relativamente clara e distinta, como a respiração entrando e saindo por suas narinas, em geral, sua mente é capaz de fazer isso por não mais que alguns segundos, antes de perder o foco e se perder em pensamentos, memórias e sonhos. Quando um microscópio sai do foco, só precisamos girar um pouco uma pequena manivela. Se ela estiver quebrada, podemos chamar um técnico para consertá-la. Se ela
Mas quando a mente perde o foco, não conseguimos consertar isso tão fácil. Em geral, é preciso muito treinamento para sossegar e concentrar a mente de modo que possa começar a observar-se a si mesmo, metódica e objetivamente. Talvez no futuro possamos tomar uma pílula e obter foco instantâneo. Como a meditação visa explorar a mente e não só se focar nela, esse atalho pode demonstrar-se contraproducente. A pílula também talvez nos deixe alertas e focados, mas ao mesmo tempo pode nos impedir de explorar todo o espectro da mente. Afinal, hoje já podemos, com alguma facilidade, concentrar a mente assistindo a um bom filme de suspense na televisão, mas a mente está tão focada no filme que não é capaz de observar a sua própria dinâmica. Porém, mesmo que não possamos nos valer desses dispositivos tecnológicos, não deveríamos desistir. Podemos nos inspirar nos antropólogos, zoólogos e astronautas. Antropólogos e zoólogos passam anos em ilhas distantes, expostos a uma pletora de doenças e perigos. Os astronautas dedicam muitos anos a difíceis regimes de treinamento, preparando-se para suas arriscadas excursões ao espaço exterior. Se estamos dispostos a fazer esses esforços para compreender culturas estrangeiras, espécies desconhecidas e planetas distantes, também valeria a pena trabalhar duro para compreender a nossa própria mente. E seria melhor compreender nossa mente antes que os algoritmos assumam essa tarefa por nós. Observar a si mesmo nunca foi fácil, mas pode ter-se tornado mais difícil com o passar do tempo. À medida que transcorria a história, os humanos criaram narrativas cada vez mais complexas sobre si mesmas, o que tornou cada vez mais difícil saber quem realmente somos. Essas narrativas visavam a unir grande número de pessoas, acumular poder e preservar a harmonia social. Foram vitais para alimentar bilhões de pessoas famintas e assegurar que essas pessoas não degolassem umas às outras. Quando pessoas tentaram observar a si mesmas, o que comumente descobriram eram essas narrativas pré-fabricadas. Uma exploração em aberto era perigosa demais. Ameaçaria solapar a ordem social. À medida que a tecnologia se aperfeiçoaram, aconteceram duas coisas. Primeiro, quando facas de sílex evoluíram gradualmente para mísseis nucleares, ficou mais perigoso destabilizar a ordem social. Segundo, à medida que as pinturas rupestres gradualmente evoluíram para transmissões de televisão, ficou mais fácil iludir pessoas. No futuro próximo, algoritmos poderão completar esse processo, fazendo com que seja praticamente impossível que as pessoas observem a realidade por si mesmas. Serão os algoritmos que decidirão por nós quem somos e o que deveríamos saber sobre nós mesmos. Por mais alguns anos ou décadas ainda teremos escolha. Se fizermos esse esforço, ainda poderemos investigar quem somos realmente. Mas se quisermos aproveitar essa oportunidade, é melhor fazer isso agora.